Tem saído muito vídeo falando sobre o estado do Justin Bieber. As pessoas estão aí criando várias teorias de que ele não tá bem. E eu separei um vídeo porque eu quero ver a opinião e saber a opinião de vocês também. Justin Bieber. E só pra dizer aqui pra vocês que eu sou obcecada pelo Justin Bieber, tá? Não, eu não sou obcecada, eu nem manjo as músicas atuais, mas tipo assim, desde criança eu sou apaixonada pelo Justin Bieber. É uma das maiores estrelas do século XXI. São quase 20 anos de uma carreira de sucesso indiscutível, com hits conhecidos no mundo inteiro, números impressionantes e uma multidão de fãs. Mas isso não impediu de que Justin Bieber tivesse uma vida polêmica, e após um período mais tranquilo, recentemente ele voltou para as manchetes, por rumores de uma possível volta do uso às drogas. No vídeo de hoje, então, vamos falar sobre como está Justin Bieber. Que o problema dele, assim, as quedas que ele teve, as recaídas, né, basicamente vem disso, dele ser uma pessoa muito jovem ainda e que passou a vida inteira exposta. Desde criança, ele era uma pessoa famosa, desde pequeno ele era muito hateado. A gente, quando era molequinho, era muito normal que os meninos odiassem o Justin Bieber, né, e era um negócio que ele devia sofrer na escola, era um negócio que ele devia sofrer em qualquer lugar que ele ia, apesar de ter várias menininhas fãs dele, ao mesmo tempo, muitos moleques não gostavam dele, né. E uma parte importante do sucesso dele vinha da aparência que ele tinha, isso quando criança. E rapidamente ele mudou essa aparência, porque qualquer pessoa deixa de ser criança, muda a aparência, certo? Só que com ele veio uma cobrança por conta disso. De certa forma a gente pode comparar com o que aconteceu ali com o Michael Jackson, que também quando virou adolescente foi tendo alguns problemas, começou a ter alguns problemas ali em como lidar com isso, né? E se criticou muito pela própria aparência. Então ele desde novo foi explorado pela grande mídia e também tudo que ele fez foi sendo acompanhado. Então se, por exemplo, ele fazia uma tatuagem, pô, tu viu que o Justin Bieber agora tá se tatuando? Onde é que ele vai parar? Qual que vai ser o rumo dele? Tipo assim, uma tatuagem, sabe? Ele tem Jesus Cristo na canela? Na panturrilha? Sabia, não. Comentário que o teu tio faz, do tipo assim, tu vai parar na cadeia. Tu fez uma tatuagem, tu vai parar na cadeia, tá ligado? O teu tio faz. Ele recebia muito isso. É normal, tá? Ele sempre ouviu isso, só que do mundo todo. De jornalistas, de pessoas, tipo assim, com 3 vezes a idade dele, falando, olha, esse cara aqui agora vai se fuder porque ele fez uma tatuagem. Ele aparecia bebendo, coisa que muito adolescente faz. Pelo menos uma vez ali na vida, na adolescência, o cara vai lá e toma um porre, tá ligado? A diferença é que você é famoso e aí todo mundo vê, entendeu? Essa é a diferença. Porque adolescente causa, na maioria das vezes, né? E aí, quando você é famoso, vira um caos a sua adolescência. E do nada, ele era a pior pessoa do mundo. Aquela época que ele foi preso e os caras... Várias vezes, né? Meu, foi muito... O mundo ficou tipo assim, nossa, Justin Bieber preso, meu Deus. Quem que vai parar esse monstro, né? Lembra quando ele veio pro Brasil e mijou na rua? Pichou também, né? Pichou e mijou, né? Então, tá ligado? Você dormiu com aquela mulher também, né? Teve o que a mulher falou, tô aqui com o Justin Bieber, Sim. não sei o quê. Então, a vida dele foi inteiramente E ele era super novo nessa época que gravaram esse vídeo dele. exposta. Imagina se toda a tua adolescência fosse pública, tudo que tu fez na adolescência, todas as merdas que tu fez fossem públicas, o que as pessoas não iam falar de tu, sendo que as pessoas sabiam que se falasse dele naquela época ia dar muita repercussão. Então, eu, por exemplo, quando vejo uma Virgínia da vida expondo o filho dela desde o nascimento, tá ligado? Qualquer filho que ela tem desde pequenininho tá ali sendo exposto. Eu fico pensando, cara, ela sabe exatamente quais são as consequências da fama. Ela já tem grana o suficiente pra não fazer isso. Por que, cara, que ela tá fazendo isso, tá ligado? Porque essas crianças, quando crescerem, provavelmente vão ter também situações como essa, né? Conflitos próprios, tipo, quem eu sou, né? Porque as pessoas esperam que eu seja algo. Então eu tenho que ser esse algo ou eu posso ser algo diferente? E nesse tipo de conflito é onde vem as atitudes mais controversas, né? Porque a pessoa tá tentando se descobrir, tá insegura com quem é, pensa, pô, tudo que eu fizer vão criticar, então eu vou fazer logo uma merda, tá ligado? Aí foi onde ele fez tudo isso que o Lucão falou, pô, mijou aqui. O cara chega um momento que ele explode, né? Ele não consegue aguentar, tipo... Eu acho bem compreensível, inclusive, o cara, em algum momento, ter esse tipo de explosão, ter recaídas, não é um negócio individual dele. Quase todas as crianças aí que passaram, por exemplo, pelo Disney Channel, em algum momento, passaram por isso. Não é coincidência, não é coincidência. Cara, eu ia fazer esse comentário, eu devia ter feito. Sabe quando você não faz um comentário e depois você fica assim, ai, devia ter falado isso. Eu ia falar isso, cara, eu ia falar exatamente isso. A turma da Disney, tudo se zoou, todo mundo ficou muito estranho, bizarro. É um mais surtado que o outro, é tenso. Teve a Miley, teve a Demi Lovato, teve a Selena, todo mundo sai zoado de lá. É porque a pessoa tem pressão desde muito novinho. A gente acha, por exemplo, uma pessoa, que nem no caso dele, que era música, né? Que é só o cara subir no palco e cantar e é isso aí, tá? Não, ele tinha que literalmente estar viajando por aí, ele tinha que estar cantando, ele tinha que se preocupar em ser afinado, ele tinha que se preocupar em como manter a voz dele segura, né? Pra poder cantar. Então ele não podia ficar acordado até tarde, ele não podia, sei lá, ter uma noite de videogame. Ele não podia. Fora que, então, isso que eu ia falar, fora que é uma criança, adolescente que tá
querendo ou não, perdendo os momentos da vida, tá ligado? Sim, não tem um amiguinho Tipo, ali, tudo né? bem que ele é famoso, tá ganhando rios de dinheiro, mas são momentos que tu não vai ter outra vez na vida, tá ligado? Exato, Então, e agora ele não pode só simplesmente falar assim, agora que eu quero tirar um tempo pra mim, que eu já tenho muito dinheiro, vou voltar lá e vou descer o escorregador. Não vai ser, porra, não é a mesma coisa, né? O cara só passou essa etapa da vida, pulou e não pôde viver ela. E como a gente até falou aqui durante o caso Diddy, né, num vídeo que a gente fez especificamente sobre o Justin Bieber, ele também foi acelerado em outros passos, né? Como, por exemplo, os empresários dele levando ele pra ficar com mulheres que eram bem mais velhas que ele, levando ele pra festas onde tinham drogas, onde tinham bebida. E aí você quer o quê? O seu empresário tá te levando pra esse lugar, tá te empurrando pra cima das situações, e aí, no que tu vai se apegar? Bizarro pensar que os pais deixam isso acontecer, porque a partir do momento que você coloca a vida do teu filho na mão de um empresário, o negócio já não é legal, entendeu? Tá? Em quem que tu vai falar, não, isso aqui é errado porque Deus falou, por exemplo. Hoje ele pensa isso, porque hoje ele é uma pessoa que, né, tem uma religião própria, mas naquela época não era o que acontecia. Então, quando eu vejo um pai que é famoso, que sabe o que é a fama, que sabe os malefícios que a fama traz, colocando o filho pra aparecer o tempo todo, eu sempre me pergunto isso. Por que tá fazendo isso? Você já sabe o que é. Nem era o caso dele, né? Ele foi um negócio meio orgânico, ele foi num programa com violãozinho, tocou, cantou, a galera falou, que bonitinho, tal, ficou famoso o mundo todo. Certo, mas nesse caso em si eu sempre me pergunto isso, né? Essa nova onda de preocupação com ele surgiu após umas fotos e vídeos dele, onde ele aparece com um rosto bem magro, né? Com olheiras, uma aparência cansada ali e abatida, o que poderia indicar... Gente, ele tem filho, ele é casado, deixa o cara viver a vida dele, parem de colocar a cara do rapaz em tudo quanto é lugar. Eu aqui fazendo um vídeo reagindo à vida dele. O sujo falando do mal lavado. Meu Deus, deixa eu ficar quieto, né? Porque eu também fico de olho nas fofocas, então deixa quieto. Que ele teria voltado a usar drogas. Por exemplo, algumas imagens de quando ele foi em um evento da Rhode, que é uma marca de cosméticos ali da esposa dele, a Hailey Bieber. E nesse evento em específico, olha que doideira, a galera questionou o fato dele estar desanimado a vida inteira, porque ele não aparece sorrindo quase, né, em frente aos fotógrafos. E nesse evento ele apareceu sorrindo. Então o problema é o fato dele sorrir. Tá ligado? Caraca. Bom, ele aparece também em algum momento, aí sim é um pouco estranho, ele aparece como se tivesse travado ali, dá pra ver que alguma coisa ele tinha realmente consumido, provavelmente. Ali tinha coisa. Gente, ele tem postado que ele tá fumando ele tem postado isso explicitamente. Talvez ele esteja nessa, talvez não seja algo mais pesado do que isso. Será que se fosse tão grave ele estaria postando? Ali tinha coisa, ali realmente, provavelmente ele usou alguma coisa. Não é, né, a famosa Mary Jane, né? É, eu acho que não. Porque a Mary Jane já é acostumada a usar e não ia deixar a pessoa daquela maneira ali que ele tava. A não ser que também foi uma paulada que ele fumou ali. Não, só se ele... Pode ter sido também, né? A gente não sabe, gente. porque, obviamente, o que a gente sabe de público é aquilo que ele quis mostrar, Com e o que certeza. foi mostrado só mostrou ele com um comportamento um pouco diferente, né? E como existem milhões de fãs dele pelo mundo todo, já veio uma onda de preocupação. Será que ele voltou a consumir drogas? Será que ele tá precisando de ajuda? E vai lembrar que ele já sofreu muito com isso, né? Ele já falou em... Aí que é foda, porque a pessoa, ela expõe a vida dela e expor isso também é pra gerar todo esse hate em cima, né? Será que ele queria se promover? Não é possível, gente. Não tô desacreditada que o Justin Bieber esteja mal. Eu tô torcendo pra que ele esteja bem. Inclusive publicamente disso algumas vezes, inclusive ele chegou a postar uma espécie de documentário no próprio canal, lá em 2020, e tem umas partes só sobre a saúde dele e sobre esses problemas que ele teve. Ele fala que ele fumou pela primeira vez quando ele tinha 12 anos, então vê como realmente ele pulou algumas etapas, né? E ele comenta sobre uma época em que ele chegou num limite em relação ao consumo, né? Fala que estava usando... Fala isso porque ele é famoso, né, gente? Mas vamos combinar que nesse mundo deles aí é só investigar que vai encontrar um monte de coisa errada com essa criançada aí que é exposta. Lean, que é uma espécie de xarope que a pessoa toma e fica totalmente abatida, né? A pessoa mal consegue abrir a boca para poder falar. Usou bala, que daí já tem um outro, né, tipo de comportamento, de ficar pra frente, até tipo são coisas que o cara não deveria usar nunca junto, né, porque pode dar um problema cardíaco, algo do tipo. Usou cogumelos, que também já é um alucinógeno, né, que faz o cara ver coisas, que faz o cara... Usou de tudo, você é louco, esses lugares aí tem de tudo, você é um adolescente, você acha? Trocar o sentido. Com pessoas incentivando você, as pessoas falando pro adolescente não usar, muitas vezes eles usam, imagina incentivando você a usar. Tipo assim, o cara pode, se o cara usar uma dosagem muito alta, o cara pode confundir som com cor, tá ligado? Pode chegar nesse nível de alteração da cabeça. Então ele tava mencionando muitas coisas que eram poderosas e com isso ele tava tendo uma fuga da realidade.
porque ele queria sair daquela pressão que ele vivia. E ele falou que era algo que as pessoas da indústria faziam, só que a experiência dele foi na frente das câmeras, em um nível diferente de exposição. Então, tipo assim, os outros músicos que ele conhecia iam lá, fumavam, bebiam, faziam o diabo a quatro, só que ninguém sabia. E ele, quando fazia isso, obviamente, tinha gente perseguindo, tinha sempre um paparazzi se pendurando no teto para poder ter uma imagem dele. Então ele acabou tendo tudo isso exposto e cada vez que isso era exposto, ele voltava a ter uma recaída e ficava ainda pior. Ele falou, inclusive, que a primeira coisa que ele fazia nessa época, quando acordava, era tomar um remédio e fumar um já. Então ele já ficava meio que dopado desde a primeira hora que ele acordava até a última hora quando ele ia dormir. E nessa época ele ficava tão grog que muitas vezes não dava para diferenciar quando ele tava só chapadão e quando ele tava dormindo. Por conta disso, os seguranças dele, inclusive, pegaram ali um hábito de entrar no quarto dele sem pedir autorização nem nada do tipo, pra checar o pulso dele, pra ver se ele ainda tava vivo. Nível, né? Então, assim, nesse momento, ele realmente tava precisando de ajuda, e isso explica um pouco da preocupação atual, né? Porque ele já tem um histórico. Tem também uma parte gravada em 2019, onde ele tá num consultório fazendo um procedimento de limpeza de toxinas, onde o Justin disse que abusou do corpo no passado e que tava se recuperando naquele momento, mostrando de fato que ele tinha alguns hábitos que não eram tão saudáveis, né? E além disso, nesse documentário mostra que ele teve outros problemas com a saúde dele, com algumas doenças que ele foi diagnosticado, como por exemplo a doença de Lyme e a mononucleose. A doença de Lyme é rara aqui no Brasil e está cada vez mais normal lá nos Estados Unidos. Ela costuma começar com uma lesão na pele e depois pode ter alguns sintomas parecidos com uma virose. Só que assim, depois de um tempo ela vai piorando e ela pode atingir a pele, articulações, o sistema nervoso e o coração. Ou seja, ela passa a ter um risco maior, né? Esse Lyme aí, inclusive, foi bem... Ele descobriu bem... Um pouquinho antes dele vir pro Rock in Rio no Brasil, porque o nosso amigo aqui comprou o ingresso pra ir e já tava, com medo absurdo que porque ele não ia colar. Show, né? Cancelou vários, só que daí o Brasil acho que era 1 ano depois que ele descobriu, então daí tipo ele conseguiu se recuperar e ainda vir pra cá. Tá? Então, na época, muita gente que tinha comprado o ingresso, por exemplo, não pôde ir no show dele para outros locais do mundo, porque ele teve que dar um tempo pra cuidar disso. E ele também teve a mononucleose, que é causada pelo vírus Epstein-Barr. É uma doença com sintomas semelhantes à Lyme, inclusive muitas vezes é confundida com a Lyme, e o Justin teve as duas coisas ao mesmo tempo. Então, né, ele tava sofrendo bastante nessa época. E aqui entra um ponto importante. Por que que isso é importante? Porque isso mexeu com a aparência dele de novo, que é, inclusive, o mesmo problema do Michael, né? O Michael tinha problema de acne, por exemplo, tinha muita espinha. A galera vivia fazendo piada sobre isso. A galera vivia perguntando pra ele. O cara ia entrevistar o Michael Jackson, tinha essa oportunidade na vida dele, e em vez de ele falar de qualquer coisa, o cara perguntava, e essas espinhas, Michael, tá ligado? E a mesma coisa acontecia com ele. Do nada, vinha um paparazzi sabendo que a melhor foto que poderia ter do Justin Bieber é dele bravo e falava, e essas espinhas aí, tá ligado? O cara ficar puto, aparecer puto num clique e vender essa foto pro mundo todo. Então ele falou que nessa época, tudo contribuiu para que ele ficasse cada vez mais cansado, ficasse cada vez mais afetado e tivesse problemas com a aparência dele, né? Depois ele teve uma outra doença chamada... Que dó do Justin, gente. Síndrome de Ramsay-Hunt, que também é uma doença rara. Essa síndrome é uma infecção dos nervos da face e do ouvido, que provoca inclusive paralisia facial. E foi o caso dele. Em 2022, ele gravou um vídeo com metade do rosto paralisado e teve que cancelar alguns shows por conta disso. Nossa, isso aí, imagina, mano. Tu acordar e teu rosto tá paralisado, Zé. E bom, nos últimos anos ele parecia muito bem. Eu conheço 2 pessoas que ficaram com a face paralisada por estresse emocional, assim. Ele tava muito bem, né? Tranquilo, mais afastado também da mídia. Tu vê como tem muito a ver com a mídia, né? Ele se afastou da mídia e começou a ter uma vida tranquila. Também passou a ficar limpo, sem o uso de qualquer coisa. Apenas ele fumava né? Fumava um verdinho ali e tal, mas perto do que ele tava usando antes tava muito bom. Mas agora, recentemente, ele voltou a aparecer usando, né? Que era um negócio que ele não tava fazendo. Tava meio que se distanciando de polêmica. Porque ele sabia que toda vez que ele aparecesse usando, ia dar polêmica. Ele voltou a postar ali stories. Esse story eu vi a hora que ele postou, gente, e eu fiquei assim, cara, o que tá acontecendo? Por que você tá expondo isso na internet? O que isso vai trazer pra você, pra sua esposa, né? Pra sua família? Porque, Justin, você é pai agora, pô. Você é pai agora. Toma cuidado com o que você faz na internet. Fumando maconha, usando bong, outras coisas do tipo, e ele voltou para as manchetes. E também nessa mesma época ele começou a dar um follow em algumas pessoas que eram bem próximas dele, amigos, pessoas que trabalhavam com ele, produtores, pessoas que inclusive cuidaram da carreira dele, né? E isso pode ter a ver com o caso Diddy. Por quê? Porque o Justin virou um dos casos mais comentados dentro do caso Diddy, por supostamente ter sido uma vítima dele, porque ele foi levado para os flavor camps do Diddy, né, que eram onde jovens iam para poder aprender música com o Diddy, e inclusive frequentou algumas festas do Diddy naquela época. E quem teria feito essa ponte entre ele foi o empresário dele daquela época, que tinha a tutela dele, que era o Usher, né? Então o Usher, inclusive, foi um dos caras que ele deu... Tinha a tutela dele. Eu não sabia disso, cara. Chocada. Tô chocada. Follow recentemente, e provavelmente foi por tudo isso que foi noticiado, né? E além do Usher, alguns outros produtores também receberam um follow, mostrando que sim, pode ter a ver com esse assunto. E bom, no meio disso tudo, ele foi pai pela primeira vez, ele teve o filho dele, que agora tem 6 meses, o Jack Bieber, e isso parecia que ia de vez, assim, colocar ele num rumo ali que
né, um rumo de felicidade, né? Mas bem nessa época veio então o caso Diri, veio um monte de memória com o cara. Ele até agora não se posicionou literalmente sobre o assunto, falando tudo o que aconteceu, se ele foi abusado ou não, se ele foi uma vítima ou não. Gente, nem precisa falar, cara. A gente já sabe o que o P. Diddy faz. A gente já sabe o que o cara fez. A gente imagina que ele tenha feito com o Justin Bieber. Então, pra que esperar que o cara fale isso abertamente? Tá ligado? É querer demais da pessoa. Quem que não surta desse jeito? Não, ele inclusive buscou se distanciar, assim como vários outros que foram citados ali no meio do processo, e um porta-voz da equipe dele falou ao TMZ sobre esses rumores. Ele disse o seguinte: a narrativa constante de que Justin está usando drogas pesadas não é verdadeira. Ele está em um dos melhores momentos de sua vida. Aqui tem um detalhe importante, tá? Ele fala pesadas, porque até ele mesmo posta falar que ele tá fumando e coisa do tipo, então ele pode estar usando outras coisas mais leves. Porque o que estavam falando que ele provavelmente tá usando naquele momento que ele apareceu travadão era o pó. Tá ligado? Então, tipo, o pó é Era mais bem pesado. isso que eu pensei. Metanfetamina, tá ligado? Que também é bem pesado. Então, o cara deixou claro, né? Drogas pesadas ele não tá usando. E no momento, então, basicamente... Eu tô tentando desacreditar que isso tá acontecendo com ele, sério. Quando eu vi que ele ia ter o bebê, eu também fiquei pensando, nossa, agora o Justin tá bem e tal. Cara, firmeza. Falo como se eu conhecesse ele pessoalmente, né? Você acompanha a vida do cara, vê o cara crescer na vida assim, e você não espera que ele vá passar por isso, né? É uma preocupação dos fãs dele com a saúde dele por conta desse sinal dele de recaída e tudo mais. E ele é um cara, como a gente falou, pô, é um cara que eu acho que ainda não experimentou a paz na vida dele, tá ligado? Eu acho que se eu fosse ele, nesse momento, antigamente quando eu era mais novo, eu pensava, pô, esse cara tem a chance de fazer algo parecido com o Michael Jackson. Ele é famoso desde muito pequeno, né? Desde muito novinho. E ele poderia fazer uma fama de décadas como o Michael Jackson lançando um hit todo ano. Só que hoje, tu para pensar, pra que o cara vai querer estar tanto tempo assim exposto? Tá ligado? Pra que ele vai querer fazer uma carreira de 50 anos, como o Michael fez? Porque o Michael, até o último dia da vida dele, era perseguido. Então, provavelmente, em algum momento, ele vai se distanciar. Ele, inclusive, talvez abra mão das redes sociais, que pra mim não seria nenhum choque, pra poder viver um pouco dos frutos ali que ele colheu, né? Por conta do trabalho dele. E pra poder ter, então, finalmente paz e fazer o que bem entender. Mas vai lembrar que, obviamente, se ele tiver uma recaída e algo tipo assim, é bom que todo mundo se preocupe mesmo, é bom que todo mundo esteja próximo dele, dando apoio pra ele e cobrando que se cuide um pouco mais, até porque muitos famosos já acabaram partindo justamente pelo uso de algum tipo de substância dessa. Se fosse um problema com pó, por exemplo, né, seria algo realmente bem arriscado pra vida dele. Ainda bem que ele tem a Hailey, e a Hailey parece ter a cabeça no lugar, assim, aparentemente, né? Então, não sei até onde isso é uma coisa que a gente acha só pela internet. Ele era uma criança, enfim, agora é um adulto colhendo consequências dessa fase aí que roubaram dele, né?